Jesus. Amém. Laodiceia, podemos dizer, justiça do povo, direito do povo, e na verdade era uma igreja que se autoproclamava e achava que se autossustentava. Mas quando nós lemos o texto bíblico, do capítulo 3, versículo 14, daqui a pouco nós vamos perceber que não era bem assim. E aí nós temos o primeiro ponto: Cristo. Jesus, ele se apresentou a cada uma das igrejas. Jesus, então, ele se apresenta à igreja de Laodiceia, dizendo: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Então aqui Jesus está afirmando a veracidade. Ele é tudo, ele é a palavra, ele é a promessa, ele é as escrituras, ele é o princípio da criação, ele estava lá no começo, ele é o primogênito de toda a criação, como disse Paulo. Tudo foi feito por causa dele, sem ele nada teria sido feito. Então ele está dizendo claramente para a Laodiceia que ele é o detentor da promessa, ele é quem verdadeiramente tem a verdade, ele é a verdade, ele pode bater no peito e dizer: eu sou a verdade, e de nada eu tenho falta. Ele pode dizer isso, porque ele é. Ele se apresenta, outro ponto: eu sei. Jesus conhece, nos conhece por dentro e por fora. Então ele faz um raio-x, um diagnóstico preciso, certeiro da igreja de Laodiceia. É fácil julgar por fora, é fácil dizer quem você é por fora, é fácil preconceituar rapidamente uma pessoa. Você olha para o jeito que ela se veste, para o jeito que ela fala, com quem ela anda, então você vai ter um conceito dela. Mas na verdade isso nós não conseguimos ter uma precisão. Jesus tem, e ele diz para ela: conheça as tuas obras, e diz: eu conheço a tua temperatura espiritual. Então Jesus, ele sabe quando a igreja ela é uma igreja aquecida, uma igreja cheia do Espírito Santo, porque a recomendação bíblica é essa: encher-vos do Espírito, tanto no sentido de ser cheio para a conversão, para a salvação, como no sentido de ser cheio para fazer a obra. No sentido de ser cheio, Efésios, Paulo de ser cheio do Espírito Santo, não só uma vez, mas repetidas vezes. Por isso que tem a necessidade de se crescer na graça do conhecimento. E quando a gente cresce, quanto mais a gente cresce, mais a gente percebe que o caminho é a unidade. Quanto mais você amadurece com Cristo, mais você percebe que nada é. Paulo diz: miserável que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Então o Senhor Jesus reprovou essa igreja porque ela se autoproclamava, ela se autodizia, ela achava que era, ela achava que tinha, ela já achava que estava bom, ela já achava que já tinha alcançado, que já tinha feito. Então, na verdade, isso é um erro grave quando nós temos esse pensamento. Ele diz: eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente. Analisando, parece que o texto é errado. Jesus quer que alguém seja frio. Quer que ele diz que é melhor ser frio? A Bíblia diz que eu tenho que ser fervoroso, que eu tenho que ser realmente uma pessoa pentecostal. Na verdade, Jesus está reprovando ela, dizendo que o estado em que ela está é pior. A forma como ela se comporta é pior. A forma dela usar o nome dele, usar a palavra dele, usar a verdade dele é muito pior do que ela sendo uma igreja que ainda não cresceu, não amadureceu. Então Jesus reprova ela, diz assim: conheço você, quem deve fosse meu quente. Ele disse: eu farei. E aí vem o que ele disse que vai fazer com a igreja, porque ele tem esse poder para fazer. Ele tem esse poder, porque a igreja é dele. Ele edificou a igreja sobre a morte dele, sobre o sangue dele. Então ele diz: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Laodiceia ficava ali próximo, ali do Louço, tinham águas frias, águas boas, e próximo, se me engano, era, o pastor me ajuda, que vinha as águas termais, que tinha águas termais de cura, de Herápolis, de cura, e ali a Laodiceia era abastecida por uma canalização, e a água chegava lá de que forma? Quente. Ainda hoje naquelas regiões se coloca água em jarros,
para que a água fique fria, porque quando você vai tomar uma água quente, você vai ter uma digestão, você vai ver que a água é ruim. Olha então o que Jesus está dizendo: você é uma igreja péssima, você é uma igreja ruim, você não presta, você tem nome de crente, mas não é crente, tem nome de salvo, mas não é salvo, tem nome de santo, mas não é santo, tem nome de justo, mas não é justo. Na verdade, tu é rica no sentido passageiro, porque dinheiro passa, carro passa, apartamento passa, concurso passa, tudo isso passa, mas o que não passa é a palavra, e Ele é a palavra. Ele disse: eu sou a Amém, eu sou a palavra, eu sou o verbo vivo que desceu do céu, que conhece, que penetra, que tem divisão da alma e do espírito. Então ela se autoproclamava. Então Jesus fez o que? Ele abateu ela moralmente e espiritualmente. Ele ainda não tinha tirado o candelabro dela do lugar, mas ele disse, falando para todas as vezes, que ele tiraria se ela não mudasse. Então ele disse: não és morto nem filha, vou te vomitar. Aí vem a repreensão. A repreensão é a mais severa de todas as cartas. Ela não tem nenhum elogio. Então ela não tem nenhum pedacinho de crente, de convertida, de santa, nada nela escapa, nada nela salva. Tem crente que é assim. Tem crente que é assim, irmão, não escapa nada, não serve nada nele. É verdade. Você peleja, bate a cabeça, quer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, ele é o mesmo. É aquela história de você querer convencer o convencido. Ele já sabe de tudo, ele já tem tudo. Então é isso que ele está dizendo para essa igreja. Então o que ele fala? Ele repreende ela, é mais severa, e inclui a acusação de que você é morno, você é arrogante, você é cega. O Senhor Jesus, irmão, ele vai direto no foco, ele não fica passando a mão na cabeça. Aleluia. Não, quando ele quer falar, ele fala mesmo, já. Agora que eu estava aquecendo aqui o negócio. Deus abençoe.